boa tarde a todos. Queria começar por agradecer ao Instituto Federal de Santa Catarina o convite para estar aqui presente e agradecer às pessoas que estão comigo aqui na mesa, os outros fundadores, o professor Carlos Sousa, a professora Bettina Van Stam e ao Sr. Richard Stallman. E queria também dar-vos uma boa tarde e agradecer a vossa presença aqui e esperar que estes próximos minutos, horas, passemos um bom tempo juntos e que no final possamos enriquecer-nos na nossa cultura e no nosso conhecimento. É isso que eu desejo a todos. Então, começando na apresentação, eu pedia a alguém dentro da mesa que fizesse a apresentação, se fosse possível. O tema desse Observatório Mundial é, conforme a organização definiu, o movimento do software livre, apropriação, criação e utilização. O enquadramento desse Observatório Mundial vem no seguimento da conferência que teve lugar esta manhã com o Sr. John Madoff sobre educação, tecnologia e sustentabilidade. Dessa conferência ressaltam vários eixos que continuam agora na parte da tarde, nomeadamente o debate 7 sobre juventude, tecnologias e inovação, este Observatório Mundial, onde se fala do tema do movimento de software livre, um outro debate 8 sobre educação profissional e desenvolvimento sustentável e ainda um debate 9 sobre educação profissional no contexto da reestruturação produtiva. Então, esse enquadramento, de alguma forma, nos dá quais os temas e conceitos que estarão em discussão neste observatório. Portanto, todo este conjunto de palavras que vocês veem ali projetados, tecnologias, software, movimento, criação, apropriação, serão conceitos ou palavras que, de alguma forma, serão aqui faladas. É importante que se interligue num todo coerente e que no final possamos colocar questões ou aprender um pouco mais sobre isto. Assim, gostaria em primeiro lugar de apresentar o primeiro debatedor, que falará depois da minha intervenção, a professora Bettina Van Stam, que é pesquisadora e articulista sobre a tecnologia educacional, possui doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestrado em Letras e graduação em Licenciatura em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Realiza desenvolvimento de negócios na América Latina para a Desire to Learn, uma empresa canadense de tecnologia educacional. Sua experiência abrange, principalmente, pesquisa sobre impacto da tecnologia educacional, formação de professores para o uso da tecnologia, educação online e uso seguro e produtivo da tecnologia em casa e na escola. Em seguida, falará o professor Carlos Henrique Medeiros de Sousa, do Brasil também, que possui doutorado em Comunicação e Mídia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Educação, pós-graduação em Gerência de Informática e em Produção de Software. É licenciado também em Pedagogia, bacharel em Direito e em Informática. É professor associado da Universidade Estadual do Norte Fluminense e atual coordenador do mestrado interdisciplinar. É autor de vários livros nas áreas de Tecnologias de Informação e Comunicação, Educação e Ciberespaço. Finalmente, o Sr. Richard Stallman, dos Estados Unidos, fundador do movimento Software Livre e responsável pelo desenvolvimento do sistema operacional GNU/Linux. Richard Stallman é ativista em prol do software livre
contra as patentes de software e pela flexibilização das leis de direitos autorais. Com formação em Física pela Universidade de Harvard, atuou no Laboratório de Inteligência Artificial do MIT. Queria só dizer ao Sr. Richard que este texto me foi passado, acredito que tenha erros, mas no final... It's not correct. Flexibilization is wrong. It's relaxation of restrictions on copying. Okay, Richard, but I didn't have the original text in English, so it was not my fault in translating this. Peço desculpa, estava apenas a responder. O Sr. Richard não concorda com esta tradução, mas no final teremos a oportunidade de ver este assunto. Tá? Portanto, seguimos. Ok? Criou o conceito de copyleft e a licença GNU General Public License, a mais usada em softwares livres. Finalmente, foi-me solicitado que, no âmbito desta mesa, desse também alguns contributos sobre a utilização de software livre. Assim, irei apresentar um conjunto de experiências para os quais gostaria de realçar que isso não é feito por mim, ou seja, todo esse trabalho é de uma vasta equipa, de vários colegas, de vários amigos que trabalham nestas áreas, e eu que tenho o privilégio e a alegria de trabalhar com essas pessoas todas. E então achei que deveria fazer menção a estes vários trabalhos no enquadramento deste observatório. Assim, irei falar um pouco de tecnologias de informação e educação, utilização de tecnologias de informação e comunicação no ensino e aprendizagem, aprendizagem informal, laboratórios remotos e inclusão social e digital. Em primeiro lugar, gostaria de referir um livro editado por um colega da minha instituição, Paulo Ferreira, que aborda o tema das tecnologias, informação e educação. É um livro que fala da tecnologia e da panaceia que existe muitas vezes sobre o valor da tecnologia numa sociedade em que existem, acima de tudo, pessoas. Retirei uma frase do contexto do livro que irei depois referir mais ao final. Diz o meu colega Paulo Ferreira que, tal como muitas outras coisas, os computadores não são bons nem maus. São as duas coisas ao mesmo tempo, em graus variáveis conforme o uso que fizermos deles. A sua enorme e óbvia utilidade é que os torna perigosos, pois esconde os seus defeitos. Porque é que devemos de criticar algo que já se revelou imprescindível em quase todas as atividades humanas? Precisamente por isso, pela sua grande utilidade e por estarem presentes em quase tudo. Voltarei a este assunto mais ao final. Ainda no conceito, ou agora no conceito da utilização de tecnologias de informação, comunicação no ensino e aprendizagem, é necessário que os professores entendam também qual o melhor uso dessas tecnologias no sentido de formar melhores jovens e no sentido de formar jovens que amanhã sejam eles próprios também professores. É importante a introdução dos valores humanos na utilização das TIC. Assim, gostaria de fazer referência a esse objetivo de uns cursos de especialização pós-graduadas em tecnologias de informática aplicadas à educação, que são disponibilizadas na instituição da qual eu pertenço. Deixo o contacto para quem desejar mais informação. A existência de cada vez mais ambientes educativos e cada vez mais conteúdos disponíveis gratuitamente e na internet levanta uma questão relacionada com a aprendizagem informal, ou seja, atividades de aprendizagem, competências que as pessoas adquirem em contextos não formais, portanto, por exemplo, em local de trabalho, em casa,
e que no final gostariam de ver essas competências reconhecidas, pois equivalem, digamos assim, a competências adquiridas. Então, torna-se importante perceber esta questão no âmbito cada vez mais frequente da utilização de tecnologias de informação e comunicação na aprendizagem. Esqueci-me de passar o slide, peço perdão. Gostaria ainda de dizer, relativamente a este projeto, que trata-se de um projeto europeu financiado no âmbito do Lifelong Learning Program, Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida, que se propõe uma metodologia que faz uso de uma infraestrutura tecnológica e que essa infraestrutura tecnológica consta de elementos pessoais e institucionais e que em todos eles se pretende utilizar software livre. E se listam alguns desses componentes. Não poderia deixar daqui de referir a área da engenharia, é a área, digamos assim, na qual eu tive a minha formação, e na área da engenharia é fundamental, para além do conhecimento teórico e da utilização de simulação, a experimentação, ou seja, o ser capaz de lidar com os instrumentos e com os componentes reais. A engenharia é uma linguagem com a natureza, e é a natureza que nos dá as respostas sobre como tudo funciona, sobre as leis, sobre os materiais. Então, um bom engenheiro tem que ter formação em laboratório. Isso é imprescindível. Ora, num contexto de formação à distância e de utilização cada vez maior nos computadores, na educação, é importante que essa vertente da experimentação e do perceber quais as limitações da natureza, ou seja, se eu estiver a fazer uma simulação, eu posso pôr o tempo a andar mais para a frente, mais para trás, parar o tempo. Mas numa experiência real, isso não se consegue. É a natureza que me impõe o seu timing. E, portanto, a possibilidade de aceder remotamente a instrumentos e a experiências e perceber essa dinâmica de funcionamento torna-se também importante num contexto de formação, aqui talvez um pouco mais direcionado para a engenharia. Assim, os laboratórios remotos são uma área importante no sentido da formação à distância. Chama a atenção para um pormenor relativamente àquela parte que está escrita à mão numa das capas do livro. Há alguns anos atrás perguntava-se qual o valor acrescentado ou o valor adicional da experimentação remota para a educação. Eu não sei dar resposta a isso e conheço pouca gente que possa dar resposta. Mas trata-se de uma equação muito simples. Se nós quisermos saber o valor de uma equação em que temos o valor educacional dos laboratórios remotos e os custos da implementação dessa solução, então poderíamos dizer que a subtração entre esses dois valores me dá o valor acrescentado. Ora, é certo que se eu aumentar o valor educacional e se eu baixar os custos, o resultado crescerá sempre, independentemente de eu saber qual o valor. Assim, se propõe que para o valor educacional dos laboratórios remotos se faça trabalho em equipa com alunos estrangeiros, a partilha de boas práticas pedagógicas, tudo isso para aumentar o valor educacional, e que para baixar os custos se faça a partilha de experiências e se faça a reutilização de software. Então, esse se torna um teorema que surge quase de uma brincadeira com um colega meu, mas que pretende dar uma ideia de como se pode valorizar a utilização de laboratórios remotos em contextos de aprendizagem à distância em engenharia. Gostaria ainda de referir que os laboratórios remotos têm uma vasta comunidade de desenvolvedores, portanto de pesquisadores, que se dedicam às três áreas principais. Na área do hardware, porque estamos a falar de uma infraestrutura que é necessária para chegar até à experiência que está a ser efetuada,
do software, porque tudo é cedido através do computador, mas também a prática pedagógica, ou seja, envolver pedagogos, professores, em toda a metodologia de utilização. Na parte do software, gostaria de referir, e fazendo a ponte de ligação a este debate, que há uma preocupação em todo o código-fonte seja disponibilizado através de licenças ditas open source. Isso acontece neste laboratório de uns colegas do Blekinge Institute of Technology, na Suécia, e também neste outro laboratório remoto da Universidade de Deusto, em Bilbao, Espanha, onde é possível ver que todo o código desenvolvido foi disponibilizado agora, ou está disponibilizado atualmente, com uma Two Clause BCD License, ou uma licença de 2 termos BCD, e que antes foi libertada no âmbito da GNU General Public Licenses. Finalmente, antes de passar a palavra aos debatedores, nomeadamente à professora Bettina von Stá, gostaria de falar um pouco da inclusão social e digital. Tendo dito há pouco que os computadores não eram bons nem maus, mostra nessa figura a destruição de um conjunto de máquinas caça-níqueis apreendidas, ou máquinas de jogo ilegais, apreendidas no Rio de Janeiro em dezembro de 2009. Estamos a falar aqui na pura destruição de 4.018 máquinas que foram apreendidas. A culpa não é das máquinas, não é? Elas não têm culpa da utilização que lhes foi dada. Assim, nesse projeto que foi conduzido por uns colegas da Universidade Federal de Santa Catarina, do laboratório RexLab, pretendeu-se transformar essas máquinas de enganadoras em educadoras. E, portanto, basicamente converteram-se, foi firmado um protocolo com a Polícia Federal e um conjunto de máquinas foram doadas, por assim dizer, à Universidade, que as reciclou em máquinas utilizadas em ambientes de ensino. Para baixar os custos dessa operação, uma vez que a matéria-prima, neste caso os computadores, o hardware, era grátis, não é? Correspondia a material apreendido, utilizou-se ou fez uso abundante de software livre, nomeadamente para o sistema operativo e para o desenvolvimento de todas as aplicações que foram desenvolvidas para a educação de vários níveis, nomeadamente do ensino básico. Aqui se apresentam algumas fotos de utilização dessas máquinas em escolas infantis, em centros de detenção juvenis, enfim, em vários locais. Chamo ainda a atenção que, inclusivamente, os teclados destas máquinas que eram utilizados para jogos como o póquer foram aproveitados para aplicações especiais para pessoas com necessidades especiais de aprendizagem, facilitando assim a aprendizagem de um largo conjunto de pessoas. Assim, tendo apresentado vários casos de utilização de software livre em diferentes vertentes, iria, no contexto então dessa nuvem de palavras, passar a palavra para a professora Bettina von Stá, à qual agradeço desde já. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer poder estar aqui conversando com vocês no Fórum Mundial de Educação, Tecnologia, etc. E, bem, primeiro eu vou me apresentar. Eu sou Bettina
E, na verdade, quando eu fui convidada para vir aqui ao evento, não tinham dito que o tema seria software livre. Eu venho da área de educação, eu venho da área de letras, linguística, aplicação de tecnologias, uso da tecnologia dentro da sala de aula, da educação básica até o ensino superior. Então, não esperem de mim muitas reflexões acerca de software livre. Eu estou vendo aqui o público ter aquela cara assim de informática total. E não, eu sou de outra tribo, tá? Vamos deixar isso bem claro. Eu sou a turma que usa essas coisas que vocês inventam, tá? E que fica aí convencendo o mundo inteiro que essas coisas que vocês inventam são muito importantes, tá? Mas fora isso, né, vamos deixar bem claro que eu venho de outro lugar. Minha história passa por 12 anos de Positivo Informática, tá? Empresa que coloca tecnologia nas escolas do Brasil inteiro, né? Tem outros nomes que às vezes são atribuídos à empresa, mas uma das coisas que eu mais gostava de trabalhar na Positivo Informática, que sempre, né, me admirou muito, era a capacidade de escala, a capacidade de entrar num município e dizer agora vamos trabalhar, né? Então, de um dia para o outro, instala-se, treina-se, começa-se a trabalhar. E agora eu mudei. Estou numa empresa de software canadense, de software de educação, a Desire to Learn, que faz as plataformas de ensino e aprendizagem, não faz conteúdo. E, mais uma vez, o que me deixa impressionada é a capacidade de escala, né? De um dia para o outro, apertam lá uns botõezinhos e a plataforma está rodando e os professores e os alunos começam a usar porque ela faz sentido, porque ela é coerente. Tá? Então, essa questão da escala sempre me impressionou, sempre gostei muito, e eu acho que a gente tem que, né, no mundo de hoje, pensar o que a gente consegue fazer para realmente atingir as massas com material de qualidade, promovendo a educação de qualidade, e eu acho que tecnologia é uma parte essencial desse projeto, desse processo, né? Se a gente ficar... Papel não é escalável como tecnologia, tá certo? Tecnologia você precisa do computador, parece caro no início, mas papel é super caro. Papel tem que ser transportado, papel tem que chegar não sei aonde, papel não se copia, multiplica. Então, eu acho que uma educação de qualidade certamente passa por uso intenso de tecnologia, né? Então, é sobre isso que eu vou falar hoje, onde eu, como usuária, como professora, que usa tecnologia em sala de aula, que ensina professores a usar, que pesquisa o que acontece, que eu faço muita pesquisa há muito tempo, de ir lá na sala de aula, ver o que está acontecendo e ver o que né, como o professor muda e como o aluno muda diante da tecnologia, conseguir ver quando e como ela faz efeito, tá? Então, sou eu que coordeno. Tá bom, obrigada. Então, é disso que a gente está falando, transformar o ensino e aprendizagem. Agora, vindo lá da minha tribo, da turma da educação, né, se a gente usa a palavra transformar, né, a gente está falando do século passado, de Vygotsky, Piaget, né, eles que falavam de educação transformadora e construtivismo, e aí tem um monte de pedagogo que vem, os da academia gostam, os donos de escola vão embora para bem longe daqui, quando a gente fala Vygotsky, Piaget, e aí a gente já está num fogo cruzado de novo, e agora eu venho com esse papo aí, com tecnologia, dizer que eu quero transformar a educação de novo, né, e aí que transformação é essa? Né? Ela vai ter que ter outros significados. Vygotsky e Piaget não usaram computador, né? Eles tiveram ideias muito bacanas, mas a gente pode fazer muito mais do que aquilo que eles diziam. E me preocupa a gente estar falando de educação e sempre voltar nas mesmas fontes. Nós estamos precisando de fontes novas, referências novas, ideias novas, e pensar que a educação pode ser muito diferente do que a dos nossos pais, dos nossos avós, e aí, voltando às teorias econômicas, né, a educação fordista, que vai lá e separa os garotos que vão trabalhar na fábrica, os que vão ser engenheiros, quando a gente está precisando de uma sociedade do conhecimento em que todo mundo aprenda a pensar muito, né? E aí a tecnologia tem muito a contribuir de novo.
Isso aqui é um outro recurso revolucionário, né? Só que de outros tempos. Então, primeira vez que inventaram a gráfica, né? Realmente muita gente passou a ter acesso à informação. O que a gente está falando com tecnologia? A gente está falando de acessibilidade. A gráfica foi isso, foi uma revolução. Era muito caro ter livro, era muito caro ter acesso à informação. Com a gráfica, de repente, a população inteira não só tem acesso, como passa a ter vontade de aprender a ler, porque vale a pena, porque tem alguma coisa para ler, né? Começou com a Bíblia, mas muitos outros livros vieram depois. E a gente está passando por essa revolução agora. Vocês são da área de informática, não preciso entrar em detalhes sobre isso, mas é mais uma. E pensem que pessoas assim, jovens, elegantes como eu, não usaram computador na graduação. Tá? Eu terminei a graduação